Olá, olá pessoal. Vamos conversar hoje com o Francisco. Enquanto eu aguardo as pessoas chegarem, aproveito para compartilhar o lançamento de um livro que eu fui ontem. Eu fiz uma live breve, ali estava muito cheio, não dava para chegar muito perto, mas fiz uma live breve reportando ali a fala do Luiz Marx, né, que lançou esse livro ontem no Instituto Tomiotaki, sobre o decênio decisivo. E basicamente ele fez uma apresentação aí com informações bastante contundentes, reforçando ali, né, construindo um argumento de que a gente tem que esse decênio ele é decisivo do ponto de vista climático. E aí ele apresentou gráficos, apresentou estudos, apresentou dados dali das melhores fontes de pesquisa do mundo. E deve ter isso no YouTube, eu recomendo todo mundo ver. E acho que o Instituto Tomiotaki deve ter transmitido isso pelo YouTube. E eu não consegui filmar tudo, mas é algo bem impactante. Aí a gente sai bem convencido de que a gente precisa, né, ter uma mudança rápida. E aí começamos a discutir, né, como é que essa revolução aí de consciência, né, que já está atrasada, precisaria acontecer. E o Luiz Marx, acho que quem não conhece, é professor na Unicamp, não lembro exatamente qual era o papel dele no MASP, se ele foi diretor do MASP, curador do MASP ou chefe do conselho, mas é uma figura brilhante, só estar perto dele já nos eleva. Então, recomendo aí vocês acompanharem. Não sei se ele tem Instagram, mas tem um livro novo aí que ele lançou, que eu recomendo comprarem. E aqui eu tenho, vamos ver se o Francisco, você está aí? Cadê o Francisco? Tudo bom? Cláudia Helena Klein, sempre por aqui, sempre empolgada, gostando de ver. E é curioso, né, enquanto a gente aguarda aí o Francisco, né, quando a gente pensa que eu fiz até, né, comentei um pouquinho no final, e eu me lembrei nessa apresentação do livro de uma frase da Spivak, que eu gosto bastante. Ela fala que nós precisamos de uma revolução epistemológica capaz de rearranjar os desejos. E aí como é que a gente gera essa revolução epistemológica capaz de rearranjar os desejos né, diante da situação ali das mudanças climáticas, né, num curto espaço de tempo. E talvez vocês tenham visto a minha live aí com a Bruna de Mantas, profissional mestre em neurociência, né, e uma das coisas que a gente vê é que acho que talvez o ser humano não tenha nem neuroplasticidade para mudar tão rápido, né, que a maioria das pessoas né, acho que é uma condição do cérebro humano, né, não tem o cérebro, ele opera para reforçar hábitos tanto de rotina como de pensamentos, e de repente você tem que mudar tudo. Acho que, né, do ponto de vista cerebral seria até interessante conversar com ela, mas eu não sei como é que isso seria possível. Né, e a neuroplasticidade não é algo que você, né, acho que é uma boa conversa com ela, mas pelo que eu entendi, não é algo que você desenvolve tão rápido com base em fatos. Né? Ou se você conseguisse persuadir alguém ou mudar algum comportamento com base em fatos, as pessoas que fumam parariam de fumar, uma vez que elas leem a ficha do que isso pode fazer mal para a saúde. Né? Então, como é que a gente muda o comportamento com base em fatos? O livro traz os fatos, e acho que, né, sem ter lido o livro inteiro, mas pela palestra dele a gente já sai persuadido de que a gente tem que mudar. Mas isso é com base em fatos. Com base em fatos, eu não sei se a gente muda o comportamento rápido o suficiente. Né? Acho que uma das coisas, né, que tem sido uma das minhas apostas ali para refletir é com arte. Eu tenho visto, né, como arte né, gera essa ambiguidade, essa dúvida, onde a gente tem que, né, onde ativa novas conexões, e essas novas conexões a gente vai trabalhando a neuroplasticidade, e envolve os sentidos, né, de acordo com a conversa com a Bruna, uma vez que você tem os sentidos envolvidos, essas novas conexões vão ganhando terreno. Francisco chegou, Francisco de Alencar, é você? Se for você, manda aí uma solicitação. Eu acho que eu não tenho sobrenome aqui, mas acho que é o único Francisco aí que chegou. E Francisco de Alencar, vamos lá.
Na, na reflexão é que, né, como é que a gente lida com a verdade, né, da questão climática numa era que a gente está vivendo aí de pós-verdade. Eu li um livro sobre a pós-verdade e saí muito impactado, e é um livrinho pequeno, acho que se vocês procurarem Post-Truth, não sei se tem em português, uma capa branca, é um livro que me impactou bastante, né, e como é que a gente faz para lidar com a verdade numa era pós-verdade. Então acho que isso exige né, uma abordagem, uma estratégia aí toda nova de, enfim, de comunicação, de persuasão, de divulgação. A gente vê como é que isso pode ser feito. Não tenho as respostas, só levantando algumas reflexões aí que surgiram para mim enquanto eu estava... Francisco? Opa, Tudo certo, Francisco? tudo certo. E aí? Tudo bem? Você fala da onde? Você está em São Paulo? Não, é Sinop, Mato Grosso, lá no Puxa, quase perto do Pará. que alegria, vou te visitar aí. Ah, tá legal. Eu estou pensando em São Paulo, deixa eu ver, mês que vem, Ah, é? junho, se não me engano. Perto da festa junina, mais ou menos. Ah, olha só, que gostoso. E você falou em Mato Grosso, qual que é a cidade? Sinop. Sinop. Sinop, que é 600 quilômetros para cima de Cuiabá. Nossa, É, nossa. acho que vai Que honra. passar. Eu... Francisco, me conta um pouquinho de você, o que você faz, o que você estudou, conta um pouquinho de você. Eu estudei, eu me formei licenciatura em artes plásticas, né? E aí eu dei aula na escola pública, né? Me aposentei e aí eu faço cartoon, charge, essas coisas. E aí, Olha só. fazendo um curso também, de pintura e tal. E eu participo de salões internacionais, né? Piracicaba e de outros países, né? Também. Bacana. E é isso. E o que te fez se inscrever no Olhar Contemporâneo? Porque eu sempre quis conhecer mesmo a arte contemporânea. Sempre que eu vou em galerias, por exemplo, né, tem umas artistas que eu vejo tudo e eu não entendo muito, né? E outras, por exemplo, a Diana Varejão eu gosto pra caramba, né? Nossa, eu sou fã dela, né? Agora tem outros, deixa eu ver aqui, eu não me lembro assim mais ou menos. José Rezende. Eu não manjo muito, né? Eu já fui, mas faz muito tempo, quando eu era jovem, né? Não entendia muito aquelas obras, né? Eu ficava, poxa, o que está ali que eu não entendo, né? Eu li até os comentários na revista Veja da época, mas ler aquilo ali é uma linguagem muito sofisticada, hermética, eu acho. Então, ficava ali na mesma. E você usa uma linguagem que é de alcance, né? De grande alcance, né? Alcança várias pessoas, né? Não é aquela linguagem hermética, sofisticada, técnica. Tá? Então, o curso foi o que me atraiu, né? Entendeu? A comunicação, né? Expor aquilo que só 3% e o restante fica boiando, né? Então, é isso. Sim. Eu faço o possível ali para... Eu gostaria de ter ainda mais, né, de conseguir simplificar assim um pouquinho ainda mais, mas acho que a gente já está conseguindo alcançar muita gente que normalmente não chegaria. Né? E quando você vê uma obra tipo do Zé Rezende, quando você vê alguém que você não entende, o que você sente, o que você faz para se No aproximar da dia que eu fui proposta? ver, por exemplo, no dia que eu fui ver do Zé Rezende, eu vi, ele estava lá. Eu perguntei para ele, né? Aquelas obras, escultura, encostadas na parede. Eu não sei o que foi que eu falei, que elas estavam repousando, tal. Ele, é, por aí, tal. Ele concordou, sim, mais ou menos, né? Eu que falei tudo, ele só falava assim, tudo, mas não explicou, né? Porque a obra tem que se explicar por ela mesma, né? Eu acho, né? E foi isso. Ele atendeu bem, tudo. Eu fiquei na mesma, né? Fiquei ali, tudo. Mas outras que são que o grande público entende, né? Eu faço parte do grande público, né? Por exemplo, Crash Bag. Crash Bag ele não precisa explicar. Você olha, Como eu fui lá chama no esse?
Franz Krasberg, né? Que Ah, você sim, entende, nem, sim, não precisa de explicação. Você chega, eu fui lá no MAN, Museu de Arte Moderna, em São Paulo, né? sim. E terminava às 6. E tinha muita gente. Terminava às 6, o segurança mandando a pessoa embora e ninguém quis. Ficaram mais 10 minutos ali, porque, né? Ele é muito É, envolvente ali, né? e outras pessoas olham, veem e já vai embora. Não finge que entenderam, eu acho, né? Mas não entenderam, não. Que nem eu, né? Então, agora outros são bastante comunicativos, né? Que nem Ana Varejão, Franz Krageberg, e outros são bem, eu acho difícil. Só para os 3% mesmo É, que às vezes a consegue. gente, às vezes a gente fala de, né, uma comunicação rápida e uma comunicação lenta, assim, né? Tem, às vezes a coisa te pega rápido e às vezes alguma, né, leva mais tempo para te pegar. Tem algumas que né, acho que a Adriana Varejão, ela tem uma comunicação rápida que te pega de É, cara, tudo, mas se você vai se é, aprofundar, também tem muito assunto ali para ser, tem. né? Não, não é porque O é Dana, rápido que tem os dois, né? e o Dana Varejão, que eu tenho várias obras dela. O que eu mais gostei foi uma que ela fez do. Ela fez, não, pediu para um pintor, alguém, o Tiradentes esquartejado, né? E aí ela esquarteja a obra, e coloca lá na sala a obra toda esquartejada. Ele já está esquartejado e ela esquarteja o quadro, fazendo vários quadros. Achei aquele ali o máximo, que é a história Sim, do Brasil sendo esquartejada, né? Como sempre, né? Eu sim. achei genial, né? Entre outras coisas, né? Aqueles azulejos que saem as carnes, as vísceras do azulejo, né? Uma coisa assim. Sim, Genial. Os azulejos sim. é um desenho frio, não tem emoção, nada. E, no entanto, ali tem vísceras, como se fosse um humano qualquer, né? Tem vida também. Então, aquilo eu achei assim, genialíssimo. Eu gostei pra caramba. E brasileira ainda por cima. Então, achei É, é. demais. Ela é uma artista. O Francisco, ali no, em Sinop tem quantos habitantes? Aqui tem por volta de quase 200 mil, quase Ah, 200 mil, puxa. uns 180 por aí. Né? A cidade média, né? Tamanho Sim, médio. Médio. sim. Está crescendo, sabe? É uma cidade assim. É, museu aqui só tem um só, que é do. Aquele jogador, puta, São Paulo, o goleiro de São Paulo, que é o do goleiro de São Paulo, Rogério Ceni, só, que Porque funciona ele é mais ou menos. daí? Ele é daqui. Então o pessoal fez um museu em homenagem a ele. Mas só tem ele só e pronto. O resto é coisa o que tem mais aqui? Supermercado, banco, essas coisas de consumo. Se você quer ver gente, vai no supermercado, está lotado. Lotado, lotado, lotado. E aqui é a terra do agro, né? Então, já viu. E, o, E e como aquelas é que músicas é? sertanejas que faz muito sucesso. Música sertaneja que de sertanejo mesmo não tem nada, né? É Co- isso. Como é que as É pessoas pobre culturalmente. em volta Hã? de você, né, falando aí sobre os 3%, e como é que as pessoas em volta de você reagem quando você fala que está fazendo um curso de arte Ah, contemporânea? o pessoal reage bem, mas a maioria são pessoas que professores da Unemat aqui, né, da Universidade Federal e o FMT. O pessoal que trabalha com universidades, né? E tem uma turma aqui que é Cótono, é uma ONG que trabalha com meio ambiente, né? É uma luta danada para preservar o ambiente e tudo. Então, esse pessoal, eles veem de maneira bem positiva, né? Que é uma Eu estava, luta danada, né? antes de você, falando em luta danada, antes de você entrar, eu estava compartilhando um pouquinho o lançamento, né? Ontem à noite eu fui para o lançamento de um livro de um conhecido, que é um grande pensador aí, um cara chamado Luiz Marx, e muito preparado, e ele é um estudioso de Renascença, né? Foi um dos diretores aí do Museu de Arte de São Paulo e professor da Unicamp, né? Um cérebro ímpar aí. E, e aí ele lançou um livro muito impactante sobre a urgência aí da questão
ambiental, da questão climática, com muitos dados, né, selecionados por alguém que é muito rigoroso na seleção desses dados e na interpretação desses dados. E a gente fica, né, se já não estava, a gente fica muito convencido do quanto é urgente que algo seja feito. E aí o que abre para uma nova conversa, né, de que como é que essa revolução, né, de consciência em massa pode acontecer, dado que a gente não consegue se entender nem numa reunião de condomínio, né, nem com a pessoa na frente, no supermercado, ou atrás, ou no banco, tudo a gente não consegue comunicação. Né? Como é que vai acontecer esse processo, que é uma das razões que eu tento, né, fazer eu falei para eles no final, eu peguei o microfone e falei, quando eu encontro uma pessoa que pensa diferente de mim, eu abro uma garrafa de vinho, eu chamo uma cerveja, eu quero entender como é que ela pensa. Porque senão, como é que a gente vai se alinhar com alguém que pensa diferente num momento que depende de alinhamento? Aqui na cidade, por exemplo, teve uns grafiteiros que fizeram uma arte muito bonita, mostrando na região ali os desenhos, né? O tucano, arara, mas aí colocaram o rosto daquela menininha sueca que batalha contra o rosto. A Greta, né? Muito bom. Aí os vereadores aqui mandaram apagar. Eu ainda bem que eu fotografei e guardei, né? Mandaram apagar porque não sei o que, não sei o que. E a população não fez nada. E o cara apagou e colocou aqueles tucano, aquelas araras para inglês ver, né? E é isso. Porque foi uns 2 anos atrás que fizeram isso. 2 anos ou 3 anos atrás, né? E a maioria deles é tudo extrema-direita, né? Então, É isso. só por causa daquele rosto, o cara teve que pagar tudo o grafite, que é conscientização e tudo, uma coisa bacana, bem feita e tudo. Mas tiveram que apagar e fizeram outras que é para inglês ver, né? Tucano, arara, aquelas coisas. Ou então, plantação de soja com cílios, umas coisas assim feias pra caramba, que não transmite nada, não tem emoção, nada. Tá ali, no portal da cidade, né? É isso. Então é uma cidade difícil mesmo, porque tem esse pessoal aí. Então, aí, esse é o desafio, né, que a gente estava falando ontem, né? Se tem políticas, comportamento, tudo isso que dependem de um consenso, e a gente, né, eu acho que uma posição é quando vem um vereador desse e manda pagar, e a gente sai correndo. Ou a gente se fechar ao diálogo. Mas é uma situação que se fechar ao diálogo significa, de acordo com o argumento que foi apresentado ontem, né, se a gente não tem diálogo, a gente vai para um suicídio ali, né? Ou eles mostraram gráficos do que acontece no Rio de Janeiro, às vezes numa questão de 10 anos. E o que acontece, acho que era 8% tem os números todos lá, 8% das plantas a gente é comprometido, dos insetos, né? Sim. Acho que é 8% então, né, o que a gente faz nessa situação? Por que eles mandaram apagar? Né? Eles provavelmente mandaram apagar porque vem a Greta como uma agente de esquerda, né, que pode... Que desestabiliza o agro. E aqui tem um problema, assim, a água aqui é contaminada, né? Ah, é? Contaminada pelo quê? Pelo agrotóxicos, né? Então, subsolo, né? O subsolo está sendo agredido pelos agrotóxicos. As ONGs fazem um trabalho, tudo, mas é como se estivesse falando com parede, mas estão insistindo ainda. Tem muitas aldeias indígenas que estava vendo, não aqui, mas ali no Mato Grosso do Sul. Sim, a cidade foi fundada em 64, na época que os militares estavam. O lema era integrar para não entregar, era o lema da época, né? Então, veio muita gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, e eles davam essas terras para as pessoas plantar e tudo, porque eles estavam com medo que tinha muito missionário americano aqui para trabalhar com os índios, só que muitos deles um era engenheiro agrônomo, o outro que estava interessado no subsolo, né? Então eles trouxeram o pessoal do sul, desmataram pra caramba, plantaram tudo, mas época da ditadura militar, né? Deixa eu entender melhor
né, quando eles falam integrar para não entregar, e vem os missionários americanos, qual que era a intenção dos É missionários americanos? porque aqui no Mato Grosso a população era pouca, mas tinha uma população indígena aqui. Então, vinham os missionários americanos aqui para fazer a missão evangélica e tudo. Mas eles descobriram, né, o exército na época, que não era bem evangélico, era mais não era um padre, né, um era engenheiro, o outro era tudo ligado, gente que tem conhecimento específico de solo, subsolo, tudo, mas disfarçado de evangélicos, né? Então, Os interessado. americanos se disfarçavam de evangélicos para fazer uma análise técnica aí do local. Isso mesmo. E aí eles descobriram isso e aí tiveram a ideia como é que fala? De criar populações aqui. Então, Sinop, Lucas Rio Verde, Sorriso, essas 3 cidades vieram o pessoal do Sul. Sinop foi do Paraná, Lucas foi mais Rio Grande do Sul, né? Então, para plantar. Só que eles mataram um bocado de índio, né? Só aqui em Sinop foi mais de 2.000 índios, né? Mortos, assassinados, crianças, velhas, crianças. Então, o pessoal tem uma visão de índio assim, muito atrasada, né? Matando o índio mesmo. Espera que tudo isso é um conhecimento aí bem básico para você, mas para mim, às vezes, eu preciso esclarecer. Quando esses engenheiros americanos disfarçados de padres vieram, isso era o quê? Década de 60? Ou eles estavam esperando... 60 para 70. Década de 60 para 70. E eles queriam encontrar o quê? Qual que era a expectativa deles encontrar? Riquezas minerais, né? Isso, né? Até na Veja saiu, na época, né? Saiu alguns trechos assim. E aí, encontrando riquezas minerais, aí o que? Eles matam os índios e Não, acho que não mata, não. Eles têm os Cintalhagas que... Indígenas, né? Os Cintalhagas indígenas que eles comerciam com homem branco, né? Toras de madeira. São os indígenas que comercializam tudo. Em troca de qualquer coisa, assim. Alguns, né? Não são todos, mas tem aqueles que são assim. E entre eles mesmo, eles guerreiam também, né? Aí eles se aproveitam disso. E aí, quando os militares falam em integrar para não entregar, é integrar o Brasil para não estar em risco do poder americano. Isso é. E tinha um lema na época também, até em adesivo, Brasil, ame ou deixe, né? Tem o lema da época, né? Era esse. E esse era outro lema, integrar para não entregar. Ou seja, americano, francês, alemão, etc. Então, era esse. E aí o pessoal do Sul, os pessoal do Sul, por que eles eram escolhidos no Sul e por que eles vinham? O pessoal do Sul, o pessoal que não tinha terra, né? Que trabalhava para os fazendeiros lá e tudo, eles saíram de lá para ter sua própria terra, né? Então, eles foram, assim, doadas, vamos dizer assim. Né? E aí eles plantavam, tinha supervisão militar, tudo, né? Porque eles tinham medo comunista na época, né? Então, eles vinham, visitavam essas pessoas e tal. Eles estavam lá plantando tudo. A maioria era alienada, né, também. E aí a cidade foi crescendo, né? E eles tiravam aquelas, mogno, é muito rico em mogno, jacarandá, essas madeiras nobres. Ele tira aquelas madeiras e já paga, vamos supor, assim, o terreno, né? O preço de banana, vamos dizer assim. E até hoje está assim. No governo Bolsonaro aqui, você fica ali na estrada, são vários caminhões que passam com aquelas toras enormes, de 20 metros ali. Eles cortam a cidade para evitar a BR e aí entra na BR. De uma hora estava passando. Antes não, era de mês em mês. Mas dos tempos para cá, era de uma hora à noite, tudo, com aquelas toras enormes, por meio da cidade. Então, você viu um aumento do fluxo ali de toras de madeira no... E tem muitas madeireiras aqui, tem muitas madeireiras. Acho que tem umas 10 por aí. Mas é mais do que eu estou falando. Estou falando só por cima, sabe? Sem mais. E
eles veem isso como progresso, progresso. Não vê que ali tá desmatando, tá, como é que é? Animais em extinção, né? Sim. O pessoal em Sinop, né, que você falou que tem 200 mil pessoas, eles têm essa consciência histórica que você tem, assim, Não, não, e era para ter através das escolas, mas as escolas também, boa parte de docentes, primeiro grau, segundo grau, é reacionário, né? Primeiro grau, é uma minoria da minoria, né? os próprios professores não dão essa consciência. Então, há uma minoria de professores que tem consciência, né? A minoria. A maioria é indiferente, vamos dizer assim. Não toca no assunto. E muitos filhos, e muitos alunos ali é filho de madeireiro e tal. Você vê eles brincando na rua com serra elétrica. Enfim, um instrumento qualquer que é a serra elétrica, né? Sim. Então, é assim. E isso é uma coisa natural. Aqui o Ecótono, né? Eles trabalham para conscientizar o povo, tudo. Eles estão trabalhando agora para criar pontes aéreas ali. Pontes aéreas são aqui tem os macaco-aranha, né? Que está em problema de extinção e Sim. faz vida com a cidade. Só que tem os postes elétricos. Então eles pulam ali e se agarram naquele poste e são eletrocutados. Então eles estão pedindo para criar pontes aéreas para eles poderem Eu circular. comecei a ver. Aí a prefeitura fala que não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas eles gastam não sei quantos milhões aqui para ter uns 10 outdoors, todos os anos atrás, com a foto do Bolsonaro. Tem dinheiro para fazer propaganda, mas não tem dinheiro para fazer uma ponte aérea, entendeu? Esse é Sim. o problema E, ideológico. e conhecendo Então a arte aí o que tem de arte mesmo. A arte que tem na camiseta, Capitão América, Mickey, Patão, essa é a arte. Chega no povo, né? E alguns professores que na escola, né, pública e particular, que trabalham ali as duras penas, né? sim. Então, E se a gente for colocar o seu conhecimento aí dessa história local e dessa mentalidade local no contexto do lançamento do livro de ontem que eu te falei, né, onde algo tem que mudar rápido para a gente não caminhar para uma extinção do projeto humano. E o que você diria que dá para fazer? Porque o pessoal de ontem eles querem mudar tudo, mas eles não têm o conhecimento local. Aí. Alguns deles até tinham um pouquinho mas né, você que está aí no... O que pode ser feito? aqui, acho que é através das escolas mesmo. As universidades estão trabalhando. Tem eventos, eles promovem eventos, palestras, né? Vai uma parte ali vai ser universitário, a Unemat, que é federal, e a outra que é estadual. Porque as particular, pelo amor de Deus, tem aqui, vamos supor, a FACIP. Então, para chamar alunos para fazer a matrícula, né? Então, eles puseram as músicas bem altas, fui lá, meu filho, umas músicas altas, sertanejas, com aquelas Na letras universidade? deploráveis. FACIP particular, essa é particular. Então, para atrair os jovens para fazer lá arquitetura, biologia, etc., tem aquelas buscas sertanejas, entre aspas, tá? e aquele é deplorável, né? Que é para atrair os jovens, tudo. Mas você olhando para os jovens ali, ninguém está animado. Estão só ouvindo porque tem ouvido. Mas estavam todos ali parados, aquela música alta e os diretores andando para lá e para cá para dar a sensação que está dinâmico, não sei o quê, mas é só ele que anda para lá e para cá. Tudo ali parado, com você olha pelo rosto, o rosto é inexpressivo. Para fazer uma trilha e tudo. E aquela música, aquele sertanejo, pelo amor de Deus, nossa, entendeu? É o Eu, agro, né? O agro que financia isso. eu, eu sou uma pessoa otimista, assim, mas quando o pessoal ontem fala, olha, o comportamento tem que mudar em menos de 10 anos, né? Já estamos atrasados numa revolução de comportamento se a gente quiser
né, se preservar como, né, como humanidade, tudo. E A isso parte depende de de uma... folclore aqui é O boa. quê? A parte do folclore é boa. O folclore, né, as danças folclóricas, tudo eles... Cuiabá, se não me engano, eles ganharam o prêmio internacional o ano passado. E o ano retrasado também. São bicampeões de música folclórica. Não sei se foi, né? Foi um país do leste europeu, né, que promove em vários países, né? Levam tudo, eles foram bicampeões, né? Músicas regionais, folclore, tudo. E Eu você achei. sabe quais são os critérios do pessoal que avalia? Não? Como é que eles... o que faz uma Isso aí boa... isso aí eu não sei, não sei, só sei que eles participam, né? Eu vejo pelo jornal aqui, né? O jornal local, né? A TV Globo daqui, né? É regional. Né? E é bonito, é legal. É o, é o único que estão, assim, sobrevivendo, né? Não é aquele folclore que parou no tempo, né? Eles, eles se atualizam, né? Sim. Isso é E no meio de legal. uma situação tão complexa, né, de projetos educativos com agendas diferentes, de uma história, de ideologias políticas, e como é que o curso te ajuda, o Não, curso que eu aqui, desenvolvi com a gente? por exemplo, as escolas que fazem, tem um projeto anual, né? Que é Expo Arte, né? Então, é, aqui, aqui, por exemplo, tem Colégio Piaget, né? E aí a gente faz todo ano e aí é trabalhado, né? Com os professores, tudo. Envolve toda a escola. Então, a escola prioriza muito a arte, o componente que mobiliza as outras disciplinas. Né? Então, é um caminho. Né? E o, É e um o, trabalho que tem pesquisa e tudo. Né? e o que é a arte para Música. eles? O que eles olham e falam, puxa, isso é legal, quero incluir no programa da escola? A arte, por exemplo, o que é arte para eles? Né? Por exemplo, não é aquela visão, a visão comum, a arte é aquilo que combina com a sala, né? Essa visão aí já está no outro nível, né? Que artistas eles têm no curso? Eles têm, por exemplo, ano passado foi sobre Van Gogh, né? Várias leituras, releituras. O outro ano foi Portinari, fizeram até um mural com crianças brincando ali no pátio, tudo. Esse ano parece que vai ser Picasso, se eu não me engano, né? Cubismo, analítico, fase azul, tal, tudo. Vamos trabalhar isso. Né? Então, de 3 exemplos que você deu, os 3 são modernos e 2 são europeus. Né? É. E é isso. Deixa eu ver o que mais. Agora, a arte contemporânea mesmo ainda não chegou lá, não. Né? Mas, É, assim, Picasso, porque é o super, acho que Portinari impressionismo, gera uma consciência de classe, gera uma consciência de é, fraternidade, tem muitas mais... é, é. Tem, por exemplo, eu tenho aqui, que eu desenvolvi como estava em São Paulo, na escola, eu desenvolvi um quadro deles, né, do Portinari, por exemplo, e fazer em quadrinhos, uma história recortando do próprio quadro. Né? E aí tem os balões que as crianças vão criar, o que aquelas crianças estão falando, aqueles pais, tudo, e eles criam, né? De acordo com a realidade do quadro. E aí saiu oitava série, se não me engano. Na época eu estava, hoje fala nono ano. E eu guardei aqui no computador, ficou interessante. Mas aí depende da turma, né? Tem ano que é turma boa, tem ano que não é, mas essa turma foi boa, foi, foi muito boa. Fizeram teatro, né? Também, sobre. Foi muito bom, foi legal. Não é sempre, né? Mas quando sai, gravar para colocar no currículo, né? Para esse ano vamos colocar isso. Aquilo que deu certo, fazer. O que não deu certo, vai estudar para ver onde que está o erro, onde está o equívoco para melhorar. É assim que está indo, né?
Qual aos que é a trancos e pedagogia barrancos. nessas escolas? É uma aula expositiva ou é uma aula É, mais... não, é expositiva, mas é mais assim, do fazer mesmo, né? Explorar materiais, tal, tudo. Ah, é uma aula Tem os slides prática, né? também. Tem os slides. Slides não. Agora é PowerPoint, retroprojetor. projetor. Tem também, e tem também o laboratório de informática, você clica lá, a internet está mostrando tudo, né? Então ficou bem melhor. Quando 20 anos atrás, comigo, não tinha nada disso. Eu tinha que ir lá na Rede Globo, pegar aquelas fitas de filme grandona, ia de ônibus, levava umas 2 horas para levar lá na escola, periferia, passar o filme, aqueles Super 8, né? Sim. Eles assistiam e tudo, era um trabalhão danado, para dar algo diferencial. Agora, né, com a internet, nossa, facilitou bastante, mas são poucos, né, que sabe utilizar a internet. A maioria, vamos supor, utiliza 10%. Fica mais do copia e Não cola, copia e sabe. cola, né? É, E quando eu te falei como é que você faria para, né, trazer consciência assim, para esse contexto, você falou pelas universidades, elas estão fazendo eventos, agora isso leva anos e só vai assim, afetar a próxima geração, né? tem um professor aqui da Unemat que ele criou a sala Geraldo de Moraes, né? Ele convida a gente para ir assistir os filmes, né? E tinha muitos filmes brasileiros, eu pensei que sabia muitos filmes brasileiros, mas tinha muitos ali muito bons que eu não conhecia, conheci através dele. E filmes de outros países, né? Também ali na sala, ele criou na casa dele uma sala Geraldo de Moraes, em homenagem ao cineasta Mato Grossense, né? Que é a sala Geraldo. E eu assisti, puxa, fiquei bem, né? Quer dizer, eu não sei nada, eu tô sempre aprendendo, né? Então, se não fosse ele, eu estava lá. O que forma Então, a visão de mundo assim das pessoas na cidade? O que é a música? O que a faz? música que é mais próxima, né? Música, acho que o mais próximo é música. No Rio seria o carnaval, né? Mas Não, a aí música é o que é mais próximo. Aqui é música. em Sinop, O mais assim, próximo. o que forma, né? Quando eu cheguei eu tive por 18 anos, eu não tive televisão, né? E eu acho que foi 2002, acho que de 2002 acho que foi 2019, mais ou menos 17 anos, eu não tive televisão. E, o, e aí, quando eu voltei pro Brasil, uma coisa que me chocou, assim, assistindo as novelas, e na época, assim, agora não tenho mais visto, mas eu assisti um pouquinho para entender, assim, o que vai formando, né, um pouco a visão de mundo. E eu via que as conversas aconteciam sempre na cama das pessoas. Ah, é? E você vai na novela, tem um casal brigando na cama, aí depois você vai, um casal na sala, aí depois eles vão para a cama, e depois, né, e é muito de traição, é muito de Sim. né, isso forma uma expectativa, de alguma forma te condiciona para esperar traição, para isso, esperar amantes, para esperar discórdia, para esperar que vai ter uma figura Isso. malvada que aproveita de todo mundo. Né, quando eu escuto essas músicas, e eu gosto, tem muita, né, eu acho que a gente não deve discriminar pessoas e não deve discriminar culturas, assim, né? Então acho que eu estou aberto a todas as culturas tem algumas músicas, mas eu fico atento também a que tipo de visão de mundo está implícita naquela forma de cultura, né? Então é isso que eu estou pensando, assim, o que molda a visão de mundo das pessoas, né? Provavelmente a televisão, provavelmente a música, e você não tem muito, né, arte de rua, às vezes. É, não. Aqui nós temos uns cantores, por exemplo, tem o Carlinhos Mato Grosso. Ele pega na viola, conforme ele toca, você sente a paisagem, né? Você sente vamos supor, o cheiro da mata. Conforme Nossa, ele toca o violão, você sente tem no o, Spotify, não? não, acho que ele não, eu nunca vi, viu? Mas vou até perguntar para ele se ele tem, mas ele é bem conhecido, é Carlinhos Mato Grosso. Eu não sei se, e tem Não um, tem, não. e tem uma menina, tinha uma menina aqui que
Ô, Lucas, aquela menina que canta rock, qual é o nome dela? Muito boa. Não sei. Não? Ah, tá. Tem um pessoal aqui, jovens, né? Eles cantavam rock, mas de uma maneira bem assim, avançada, explosiva. Tem uma menininha aqui, ela é jovem, tudo, casada, tem um filho e tudo, e ela é um jeito explosivo, dinâmico, muita vida. Mas só porque ela fez umas críticas aí do Bolsonaro e tudo, pronto. Várias casas aí fecharam. Aí eu fui assistir o show dela, ela é um show bem comportado, além de tudo. Não tem aquela expressão. Porque Puxa, qualquer crítica o agro aqui, né? E como ela tem filho e tudo e precisa comer, então ela canta aquela música comportada, mas aquela explosão, aquela coisa viva dela, né? Eu não ficou ali abafado, né? sim. Achei triste isso aí, né? Nossa, e é jovem, né? É E os curioso outros que com mais jogo de cintura, né? Ela não tinha jogo de cintura, mas não sabia, claro, né? Quem orientou. Mas Tá o que ali. ela poderia ter feito? Ela pode cantar em outras cidades, viu? Mas sem criticar. Senão vão podá-la, eu acho. Porque essa, né, não sei se a gente pode chamar de, né, é um tipo de censura, assim, ela é mais intensa em Sinop do que em outras cidades. Acho que em todo o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a terra como o pessoal fala, né? A terra do boi. Né? Tem aquele BBB, boi, bala Ah, sim. e boi. É aquele BBB, né? Boi, bala e Foi sei o lá. outro. Boi é por causa do agro, bala é por causa do exército. Ah, sim, Bíblia, a Ah, igreja. boi, bala e Bíblia, sim. Isso. Então é a terra do boi, então. E tem os outros também que fazem sucesso e tudo, mas é muito pouco, né? Aqui tem um bocado de gente boa, mas eles estão por aí, né? Estão por aí, sei. Sim. Esse que eu conheci, boa que estão. Me manda Tem. depois o Carlinhos Mato Grosso, mas o Carlinhos Mato Grosso Ah, tá. deve ser um artista incrível, eu gostaria de conhecer, depois se você puder me mandar. E eu Tá. acho que aí você tem a possibilidade de ir ouvir ele ao vivo, né? No meu caso, eu posso ir para o Spotify e ver se tem lá. Se não tem no Spotify, eu acabo não Tá. descobrindo o artista. A não ser que me mandem. Tem um outro da Sá de Moraes, só que agora ele vai para o Rio Grande do Sul, né? Porque ele teve problema de diabetes, então ele vai para o Rio Grande do Sul. Mas também é um outro cara que muito culto. Nossa, ele sabe jazz, tudo quanto é música, filme, livro, nossa, se tivesse 10% do que ele sabe, estava feliz. É muito bom também. Essa artista que fez e aí fechou as três casas, como ela chama? Pois é, eu, eu, eu sabia o nome dela, eu sei, mas aqui não, eu tenho esse problema de. Não é mal de Alzheimer, mas não, não, o nome não vem na hora. Né? Quanto mais eu quero, fica ali. A Rita Lee fala que se você Eu não vou, lembrar alguma coisa, mas, inventa. sim, não, eu vou perguntar aqui, aí eu vou colocar o nome dela. Ela tem o outro, Rogério Scartum, que canta junto com ela. Ele é professor de música, né? Dá aula pro primeiro grau, segundo grau. Ele é bom, cara, bom. Casado também, tudo. Ele tem jogo de cintura, né? Então, ele é bom. E já está faz tempo vivendo da arte, né? Ele consegue, né? E ela é muito jovem, mas acredito que ela vai Sim. se dar bem. Em outras cidades, porque ela for por aí, ela vai se dar bem. E Francisco, tem que. Aqueles ali que nem sei o nome, nem procuro saber, que lotam, né? Aquelas é, músicas sertanejas fabricadas, né? Música fabricada. em inglês, às vezes a gente fala, né, soft power e hard power, né? A gente fala, né, a cultura tem um poder não violento, né? É um poder talvez se fosse traduzir seria um poder macio, né? Um poder não duro, um poder mole, né? E aí a gente tem o hard power, que é o poder de
violência, exército. E agora, nessa situação com a Ucrânia, mudou um pouco essa perspectiva. A gente estava numa crença ali, a gente estava achando que as guerras iam ser mais não pelo poder duro, mas pelo poder cultural, né, que é um pouco, né, por algoritmos, por cultura, e não assim, de violência. Agora a situação mudou um pouco essa visão, e então é algo para ser pensado. Tem alguma coisa que eu possa fazer aí para alguma pergunta que você tem, alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar de alguma forma? Não, acho que você continua com as lives, né? Aí você pode dar umas pinceladas, vamos por Wesley Duke Lee, por exemplo, né? Eu acho interessante ele. Mas eu não entendo ele muito bem, né? Mas as molduras que ele faz é fora do convencional, né? É bem diferente. Não é o retângulo, né? É outro tipo de moldura que ele faz. Só por ali eu já... Opa, interessante. Qualquer novidade assim eu acho interessante. Então, sim, a escola vai trabalhar o Mondrianos. Aqui tem um conjunto residencial que é Mondrian. Tem um estilo da casa, Mondrian estilo. Mas é um local, pessoal, classe média alta, né? E é bonito tudo. É um estilo. O pessoal gosta muito do Mondrian. É curioso, né? Eu estou com alguns amigos na Europa agora, eles estão hoje estão em Zurique, estão indo para Amsterdã, né? E eles estão me mandando fotos aí dos museus que eles estão vendo, e eu falo para eles que eu sou um amigo leve, porque se me mandam fotos de textos das exposições, para mim já é algo que me inspira, né? E à medida que eu fui vendo isso, eu fiquei com a impressão de que a própria Europa tem um olhar, em muitos lugares, fora alguns nichos específicos, tem um olhar moderno sobre o modernismo. Em São Paulo, a gente já está começando, né, dependendo dos ambientes, ter um olhar contemporâneo sobre o moderno, né? Aí parece que é um olhar muito moderno ainda, né, sobre nessa questão de você chamar um condomínio de Mondrian, né, se você está fazendo uma homenagem ao passado, né? Você está fazendo uma homenagem à cultura do outro. Até o meu amigo falou que Ei, como é que você está? Você está em Mato Grosso? Tô. Você está fazendo arte? Estou. Aí ele falou que eu sou Mondrian do Cerrado. Só que o Cerrado, o Cerrado as árvores são tortas, né? Retorcidas, assim, baixinhas. Né? O Mondrian trabalha com linhas ortogonais. Mas ele se baseou nas árvores para poder chegar nessas linhas. Né? Então, legal. O Ronaldo Brandão colocou aqui, Ronaldo Brandão, o que estamos aprendendo. E se você quiser entrar em vídeo, Ronaldo, a gente conversa e fala sobre o que a gente está aprendendo. Legal. Você falou da Holanda, né, Amsterdã? Sim. Eu fui lá o ano passado, porque eu tive que visitar meu irmão, que estava com cirrose, e aí ele me indicou alguns museus, Van Gogh e outros museus da Holanda, e Casa de Rembrandt. Nossa, Rembrandt. Nossa, o Museu do Van Gogh lotado. Pensei que estava na 25 de março. Lotado. 3 andares, se não me engano, 2. Mas lotado. Eu falei, e qualquer hora que você for lá, está lotado. Na quarta, na quinta, na sexta, lotadíssimo. E outros museus também. E o Casa de Rembrandt, você entra lá, é como se estivesse no século XIX. Tudo. E a cama, que ele dorme na cama, né? Acho que você sabe disso, né? Como é que é a cama dele? Dorme, como é que fala? Ele dorme sentado, né? Assim. E a cama. Ele, os empregados, dormem sentado, porque eles acreditavam que dormir deitado é para morto. E quem está vivo dorme sentado. Eu achei a cama pequenininha, cabe metade de uma pessoa, mas como ele dorme sentado, né? Sim. Então, na época, né? Eu achei muito interessante isso aí, achei bacana. Mas o que mais me impressionou foi a
como que valoriza a cultura? Lotados museus, né? Sim. Lotadíssimo. Sim. É. Mas concordo bastante dinâmico nessa parte também. É. Tem o MAN, o MASP, tem o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural Itaú. Sempre que eu vou para São Paulo, eu vou em todos esses lugares, que é mais dinâmico. Né? Aqui não tem isso. Sim. Vamos ouvir o Ronaldo um momento. O Ronaldo colocou aqui uma pergunta. Tudo bom, Ronaldo? Oi, eu não sei quem é o colega que eu entrei agora, não sei com quem que você está falando. Me apresenta o meu amigo aí. Sim, o Francisco. Quer se apresentar, Francisco? Sim, que é o Francisco. Estou participando dos 3% das pessoas que têm acesso à arte contemporânea, né? Com mais um vai ser 4%, eu acho. Então eu estou num lugar bom, que hoje, como o João sabe, eu sou médico e fico assistindo as maravilhas que ele manda para a gente. E hoje eu realmente estou precisando de um pouquinho de cultura para poder ficar um médico culto, né? Exato. Fome de saber, fome de conhecimento. Eu falo para o pessoal aqui que eu sou um cara guloso. Quanto mais eu sei, mais eu quero saber, ainda tenho fome. É verdade. Ontem o João... Foi ontem, né, João? O negócio daquele rapaz da abelha, né? Ah, sim, você viu? Foi sensacional. Eu gostei muito, achei muito interessante. Troço assim, que a gente nunca imagina isso, né? Acabei de tomar mel de um favo de mel, uma coisa fantástica, que eu nunca tinha feito isso, né? Ronaldo, você está onde mesmo? Em que cidade? Eu moro em Campos dos Goytacazes, estado do Rio. Sim. A gente teve aquela conversa aí umas semanas atrás, onde você estava frustrado com os pacientes que chegavam já se autodiagnosticando, né? E continua. Mas vamos deixar o amigo falar, que eu estou gostando dele falar, que eu estou aprendendo. Eu sou aprendedor. Aprendedor, gostei das palavras. Eu também. Anotando. Mais aprendedor. Eu também, sou mais aprendedor do que ensinador. Né? Ah, não, mas eu tenho que aprender com vocês. Se eu ficar quietinho para aprender mais. Eu fico muito contente que o meu olhar contemporâneo está chegando em Campos de Goytacazes e Sinop, duas cidades que eu nem sabia onde eram. Né? Não saber onde eu não sei até agora, mas nem sabia que existiam. Mas eu vou... Uma hora eu te mostro direitinho. Depois eu vou te pegar lá no seu lugar que você mora para te mostrar onde é que é. Sim. São 3 horas do Rio de Janeiro. Nossa. E um está a 600 quilômetros de Cuiabá, o outro está a 3 horas do Rio de Janeiro. Olha só. Como é que nós estamos. Mas se vocês, como eu falei com o João da outra vez, se você soubesse a cultura que tem aqui para ser garimpada, você já estava aqui procurando mesmo. O homem da abelha vai cair aqui uma hora. Eu acho que eu fico muito contente de estar tendo esse contato com vocês. Eu acho que vocês podem me ajudar bastante, porque uma das coisas dos desafios assim da arte contemporânea é se comunicar e chegar em ambientes, em pessoas assim como vocês. Né? Então, porque a gente pega, né, se você pegar aí no museu em São Paulo, é só as pessoas que estão passando ali na Avenida Paulista, que vêm até aqui, né, e que entram no museu, pagam a entrada ou se organizam para ir num dia gratuito, que tem acesso a esse... E aí o que acontece? O alcance da arte fica muito limitado. E aí, então, a escolha das obras, o tipo de comunicação, o alcance, então, tudo que vocês puderem me orientar, assim, no sentido de fazer o meu conteúdo chegar mais longe. Então, quando o Ronaldo colocou assim, o que a gente está aprendendo aqui, uma das coisas que eu estou aprendendo fora todo o conteúdo incrível que o Francisco está passando para nós sobre a região dele, que é muito valiosa, né? Porque senão vira estatísticas, né? Senão vira um ponto no mapa e a gente não sabe qual que é a alma do lugar, né? Então, exatamente. E aí, como é que você resolve os problemas do mundo a partir de pontos no mapa? A gente resolve os problemas do mundo quando a gente conhece pessoas, quando a gente conhece... Exatamente. Visões, né? Então, acho que a gente está aprendendo muito
E aí, o que vocês tiverem de sugestão, acho que o Francisco deu uma falhada no Ele sinal dele. congelou um cadinho, daqui a pouco ele descongela. Vamos botar um foguinho nele que ele descongela. O Nado colocou que está chegando em Jaraguá do Sul também. Olha só, eu fico contente. Porque um dos desafios, quando a gente, né, das artes no geral, mas aí dentro do meu projeto, da arte contemporânea em específico, né, porque eu acredito... Você vê, né, João, aquele dia que você estava falando com aquele rapaz, se o nome das abelhas, aquilo envolve tanta coisa que a gente fica até bobo. Ele começou a falar de uma abelha, mas de uma mostra de arte, dali saiu tanta coisa. Se falou de filosofia, se falou de tanta coisa que a gente vê que isso que você está fazendo, você abre um buraco enorme para se entrar e se explorar, uma caverna, né? Cheia de coisa boa. Mas eu acho brilhante o que você está falando, assim, porque muitas vezes acho que o próprio público, assim, dos profissionais de arte, né, ou às vezes né, esperam se comunicar de uma forma acadêmica e que o público vai entender essa comunicação de uma forma acadêmica, ou subestimam a capacidade do grande público de se comunicar, assim, de compreender a arte contemporânea. E aí a minha visão é de que a arte contemporânea, de muitas formas, é mais fácil de compreender do que a arte moderna. Porque se eu te mandar algo que estava acontecendo na França há 200 anos atrás, ou se eu te mostrar um artista que está trabalhando com abelha, sendo que a gente está numa época de transformação climática e tudo isso, é muito mais fácil, não é? Mais fácil e também necessário, porque nós estamos vivendo agora. Como diz o outro, passado é referência só. Mais nada, né? Lógico que a gente tem que entender o passado, mas o passado é referência. Agora, como você mostrou um cara que, de repente, vai no cemitério e acha as abelhas dentro do cemitério. A coisa mais esquisita do mundo, mas fantástico, né? O que ele fez, né? Porque as abelhas nem estavam aí, porque estavam morrendo. Nós acabamos... E eu acho que tem uma sabedoria quando você percebe que pelas abelhas a gente abre um buraco onde a gente pode repensar o ser humano, a gente pode repensar, né, a relação da natureza com a cidade. Tem tanta coisa ali que a gente pode... Né, quem está assistindo aqui não assistiu a entrevista com o João Machado, esse artista... Maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Essa entrevista... E o conhecimento das abelhas, no caso dele lá, tem coisa ali dentro do que elas fazem que o sujeito não é fácil de entender aquilo, não, rapaz. Aquilo tem de matemática, álgebra, o diabo acorda para fazer aquelas 8, aqueles troços lá para se comunicar. E a gente tem que falar para comunicar. E acho que a gente sempre admirou, assim, quando a gente vê um formigueiro, quando a gente vê uma colmeia, a gente sempre admirou, né, a capacidade de se organizar e tudo, mas acho que agora a gente está numa outra época, onde a gente está colocando a gente está relativizando a inteligência humana e colocando ela, né, numa espécie de ecossistema, de ecologia de inteligências, né? Então a gente tem a inteligência humana, a gente pode ter uma inteligência das plantas, a gente pode ter uma inteligência dos animais e tem uma leitura otimista da inteligência artificial, né, que fala que o ser humano entendeu melhor a inteligência em rede acho que chama Mycelium, né, dos cogumelos ali que vão se conectando embaixo da terra. Eles passaram a valorizar mais isso uma vez que eles criaram a internet, porque ambos operam em rede. E acho que agora, então, quando o ser humano ele cria alguma coisa que funciona de uma forma semelhante a algo que existe na natureza, eles passam a ter um distanciamento e relativizar e valorizar mais o que era feito na natureza, porque eles passam a relacionar com aquilo que eles estão criando. Então, tem uma leitura positiva que fala que agora que a gente está criando um outro tipo de inteligência, essa inteligência artificial, a gente vai estar mais sensível e mais aberto a entender as outras inteligências, como as inteligências das plantas, e as inteligências dos animais, as inteligências dos insetos. Então, a gente vai começar a colocar nossa inteligência num contexto de inteligências e descer um pouco do pedestal, né? Da gente muito prepotente. Realmente, você falou isso, eu tenho pensado muito nisso em relação à inteligência artificial, porque a gente não tem assim ainda
como é o seguinte, a gente ainda não botou isso na mão para olhar, para entender isso direito, né, João? Assim, o que é a inteligência artificial? O que eu vou fazer com isso? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai interferir em mim, né? Sim. E no todo, né? Porque o todo tá muito embolado, pode ver. Nós estamos na Matrix, né? Aquela loucura, Matrix, Matrix do inferno, né? É. Matrix Você não do está inferno. fazendo meu curso, né, Ronaldo? Você tem que entrar para o meu curso. Eu vou entrar depois, deixa eu acabar de te achar. Pior que nós expulsamos o Francisco sem querer, coitado. Cadê ele? Deixa eu ver se ele está aqui. Vê se você cata o Francisco, ele vai me xingar o resto da vida. Era Francisco de Alencar? Eu não lembro. Acho que era Francisco de Alencar. Eu peguei pela metade, que eu estou aproveitando antes do horário de trabalhar para aprender alguma coisa com você. Fico honrado que você esteja... Deixa o Francisco falar. Eu estou escutando vocês dois. Coitado, Francisco. Mas eu escutei vocês dois sobre as abelhas, o cemitério e tudo. Nossa, você viu, Francisco, a conversa com o artista que trabalha com as abelhas? Eu vi agora, vocês falando, mas... Não, vai no meu Instagram. Instagram? Ah, tá legal. E você vai ver um videozinho que aparece eu do lado dele. É bem né, porque a gente colocou a câmera e ficou um na frente do outro. E aí deve ter não lembro quanto durou, em torno de 1 hora. E é um artista que foi para o meio da natureza em Minas Gerais e começou a desenvolver obras com abelhas, mas fez uma pesquisa profunda. E ao mesmo tempo, eu acho que é legal para você, Francisco, porque ao mesmo tempo que ele está assim na natureza e totalmente né, fora assim das grandes cidades, tudo, ele foi orientado por uma mulher que conheceu o Joseph Beuys, que é um dos grandes artistas. É como o Picasso, um dos gigantes do século XX, mas ele é um pouco menos conhecido. Então ele teve uma orientação em primeira mão de uma figura aí importante e foi para o meio da natureza ali desenvolver arte. É uma forma muito autêntica de fazer arte, assim, de fugir dessa questão de Mondrian, Van Gogh e tudo. Não adianta você tentar fazer cultura a partir da cultura do outro e da cultura do outro há 150 anos atrás. Acho que se você conseguir fazer algo a partir da sua cultura e da cultura do hoje, ela é muito mais potente. Sim. Eu vou procurar hoje mesmo, à noite, e vou ver a live, estudar, marcar o nome que você marcou agora, Joseph Beuys também, todo que estiver relacionado aí. Chama João Machado. Ele está com um gorrinho assim, chama João Machado. E o que vocês puderem fazer para pegar o pessoal aí, acho que um dos desafios é ter o alcance assim no meu projeto, assim, conseguir chegar em pessoas aí que estão em regiões que eu não conheço. Então, se vocês tiverem gente aí perto de vocês que possam se interessar, tragam eles para as lives, tragam ele para os cursos, tem um monte de coisa gratuita, se eles não puderem pagar, se puderem pagar, tragam para o curso pago. E assim a gente vai aproximando as pessoas, porque eu preciso muito de vocês para poder aprender como é que as pessoas diferentes de mim aí das pensam e quais são os desafios. Certo. Não, sim, muito bom. E aqui, por exemplo, tem o problema da abelhas aqui é triste, né? Eu tenho aqui umas abelhinhas que vieram ali, aí eu vou chamar um apicultor que ele conhece, cria uma casinha e está lá. E aqui tem muitas flores, né? Várias que elas se alimentam, tudo. Estão lá. Quem que é da apicultura que você falou? Tem um rapaz aqui que mora aqui perto, né? E ele trabalha com isso, né? Então ele fez 2 casinhas ali para elas... não é aquela abelhinha daqui mesmo, é Jataí. Jataí? Eu não lembro qual que era a abelha que a gente estava atrás. É aquela que o João falou. O João Machado falou em Jataí? Falou, Jataí. Então. E o mel dela é muito bom, sabe? Só que ela é frente às abelhas africanas e tudo, elas matam as abelhas aqui. Então, bastante vulnerável, né? Você está informado, Francisco. Estou impressionado aí com o seu conhecimento. Vai embora. Você acha que vai acabar? A minha esposa que conhece muita gente, ela é diretora de escola, então através dela que eu vou conhecendo, né? Tem sempre um lugar incrível aí por perto.
E E o que você falou da abelha, então hoje já vou dar uma olhada mesmo, porque Legal. aqui nós gostamos aqui da natureza mesmo, né? Fala para o rapaz aí da apicultura para assistir essa live com o João Tá. Machado, Não, porque sim. quem sabe João- a gente apresenta eles, porque acho que talvez eles gostariam de conversar, a gente faz uma live com eles. Ah, tá legal, joia. Vou fazer isso mesmo. Vou E falar hoje mesmo. Noite. acho que o artista talvez gostasse da ideia de conectar com alguém, um especialista em abelhas de outra região. Legal, não, joia. Já anotei aqui, já. Assim que minha esposa chegar à noite, eu já Legal. passo para ela. Gente, eu estou adorando a conversa, mas eu vou ter que ir. Eu tenho que Ah, tá, não. Eu também vou ter que ir agora também. E a gente conversa aí mais para frente nos próximos dias. Tá bom. Acho que eu não sei se eu tenho amanhã, se tem alguém agendado ou não. Se tiver alguém agendado, a gente fala, ou se aparecer. Se não, a gente deixa para a próxima vez que alguém se manifestar aí. Ah, tá. Tá, joia, valeu. Gostei, foi bom mesmo. Prazer aí. Ótima conversa. Prazer. Obrigado aí, gente. Tá legal. Bom dia aí, até mais. Bom dia. Tchau. Até mais. Muito obrigado.